Olá, seja bem-vinda à aula número 8 do curso de cestaria do Crochê Moderno. Eu sou a Catarina. Essa aula é para fazer esse cesto em ponto cestaria. Esse cestinho aqui vocês vão ver que é muito gostoso de fazer, ele é todo em ponto baixo. Ele tem apenas uma variação aqui e aí você vai descobrir já já. Eu fiz esse daqui pequenininho para mostrar para vocês que existem umas possibilidades assim de aumentar só pela base, tá? Então, esse daqui vai ser um conjuntinho. Aqui, ó, dá pra ver lá dentro que tem duas carreiras, tá vendo? De ponto alto. A primeira com 12 pontos e a segunda com 24 pontos. É o que a gente vai fazer. Depois eu coloquei uma alça de couro aqui, eu vou mostrar pra vocês como que faz. E o cesto que eu vou fazer agora na aula com vocês vai ser com 3 carreiras, então ele vai ficar um pouquinho maior e mais baixo. Uma bandeja, assim, pra fazer um conjunto, tá bom? Então, eu tô aqui com fio de malha, a agulha número 10, a agulha é de acordo com o fio que você tem aí, tá? Olha só, o meu fio não é muito fino, então por isso eu escolhi uma agulha número 10. E também não quero deixar ele, não preciso deixar ele muito duro, ó. Ele tem uma certa maleabilidade, tá? Então eu tô com a agulha número 10 e fio de malha relativamente, eu diria que é uma espessura média, mediana, tá? A gente começa fazendo, então, o círculo mágico, coloca 12 pontos dentro do círculo, 12 pontos altos. Então, você vai subir aqui 2 correntes. Lembra que sempre que trabalha com ponto alto, a gente sobe 2 correntes pra fazer, tá? Então, aqui, ó, um ponto. Eu tô só no primeiro, aqui essas 2 correntinhas eu não vou contar. Você vai colocar 12 pontos sem perder a pontinha do fio. Então, eu tenho aqui 12 pontos altos, a gente puxa, lembra que a ponta não pode sair, não pode aparecer no meio, né? Tem que sair no final, no último ponto, que é justamente agora assim, ó, pra fechar bem fechadinho o nosso círculo. E aí, eu vou fechar na cabeça do primeiro ponto, que o primeiro ponto é esse daqui, né? Então, e a cabeça dele é essa. As 2 correntinhas que eu usei pra fechar, elas estão aqui, elas vão ficar meio amassadinha. Então, a agulha entra aqui, eu vou fechar com ponto baixíssimo, sobe 2 de novo, e agora eu vou fazer 2 em cada. Então, logo aqui no pé da corrente é o meu primeiro ponto. Na verdade, os 2, né? Porque essa volta eu vou fazer tudo para dobrar, então eu tinha 12 embaixo, agora eu vou ter 24. Então, eu vou colocar 2 pontos em cada buraco, ó. Pra fechar com 24. Assim, você vai fazer na volta toda. Essa seria a última volta se você quer fazer um cesto pequeno como esse aqui, tá? Mas como eu quero fazer um pouco maior, pra fazer um conjunto, então eu vou fazer 3 carreiras. E vou te mostrar como que é a terceira carreira. Terminei minha segunda volta, vou pra terceira. Então, eu começo igual, né? Sobe 2 correntinhas aqui. Vou colocar 2 pontos no mesmo buraco, no pé da corrente. E o próximo é sozinho. Então, essa volta você vai colocar 2 pontos no mesmo e um sozinho. 2, 1, 2, 1. E a ordem não interfere. Eu posso começar com 2, como eu posso começar com 1, tanto faz. A única coisa é que, se eu começo com 2, o último ponto aqui, ó, é aqui, não aqui, tá? Ele vai ser um só. Eu começo com 2, termino com 1. Então, eu começo com 1, termino com 2 aqui, tá? Só isso que você precisa prestar atenção. Então, eu vou fazer a volta toda de 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ai, me confundi, não sei o que eu preciso colocar. Olha só, aqui, coloca o dedo pra você ver, tá vendo que tem 2 pontos nascendo no mesmo buraco? Dá pra ver, né? Ó, 1 e 2, eles estão no mesmo. Aqui tem um sozinho e aqui tem um sozinho, ou seja, aqui ainda tá faltando um ponto. Esse pode ser um desafio no começo, né, da sua experiência no crochê,
de perder a conta e não conseguir identificar se tá faltando ponto ou não. E aí, o que eu te recomendo é ver pelo buraco aqui, ó. Quantos pontos nascem em cada, tá vendo? Dá pra ver uma diferença. Então, a gente segue na volta aqui e logo vamos começar a subir esse cesto. Terminei as 3 voltas da base do meu cesto, e esse cesto em especial eu gosto de fazer ele com ponto baixíssimo aqui pra formar uma base um pouco mais sólida. E dar esse resultado aqui, essa trancinha, tá vendo embaixo? Então, o que a gente vai fazer pra esse resultado aqui, dessa trancinha? Eu vou, antes de começar a subir o cesto, eu faço uma volta inteira de ponto baixíssimo. Então, daqui onde eu tô, que eu fechei a carreira, eu vou pro buraco seguinte, ó, tá vendo? Eu tô aqui e venho pro do lado. E faço ponto baixíssimo de novo. Faz bem solto, tá? Porque o ponto baixíssimo, ele costuma fechar o trabalho, assim, apertar. Então, você tem que deixar ele bem soltinho, porque a tendência é apertar ele. Pode até, se você tiver alguma dificuldade, pode usar uma agulha maior agora, tá? Nessa hora. Ó, laça, tira tudo de uma vez. Assim, você vai fazer a volta toda. Pra ir formando ponto baixíssimo aqui, tá vendo? Aqui já tá a trancinha que vai aparecer do lado de fora do cesto. Cheguei no final da minha volta e olha só, aqui, como que eu sei onde é o final, né? Esse é o primeiro, tá vendo? Que eu comecei com o ponto baixíssimo. Dá pra ver pela diferença aqui, ó, a partir daqui ele começa a ficar gordinho, né? Então, eu vou, ainda falta um, na verdade, porque eu parei aqui, esse é o primeiro. Então, preciso juntar daqui onde eu tô pro primeiro. Vou colocar a agulha no meio do ponto aqui do Vzinho e ele vai sair lá embaixo, ó, lá do outro lado. Aí, vou fazer um último ponto baixíssimo. E presta atenção agora o que vai acontecer. Esse lado daqui é dentro do cesto. Então, você vai virar o trabalho ao contrário. E agora, a gente vai começar a trabalhar pra lá. Daqui aonde a gente tá, eu vou só soltar a agulha pra distorcer, pra não deixar a orelhinha torcida, né? Como ela tava antes. Daqui onde eu tô, eu vou subir uma correntinha. E aqui começa o nosso trabalho, tá? Você imagina que aqui é dentro do cesto. O cesto vai crescer assim, por isso que eu mudei o sentido dele. E aí, você vai colocar pontos baixos, pegando nas 2 argolinhas desse ponto baixíssimo que a gente acabou de fazer, aqui de dentro. Vai perceber que tem um Vzinho pra fora e um Vzinho pra dentro. Tem 4 perninhas, né? Tá vendo? 2 pra cá e 2 pra cá. Você vai pegar sempre as 2 de dentro. E começa logo essa daqui, ó, que tá no pé da corrente, bem pertinho. Então, daqui, ó, coloca a agulha. As 2 perninhas aqui e ponto baixo. Ó. Deixa eu mostrar melhor aqui. Ó. Viu onde entra a agulha? Então, aí, você vai fazer ponto baixo na volta toda assim. Essa é a nossa primeira volta, então, ela é básica, né? Só com ponto baixo. E o ponto trabalhado começa a partir da segunda, da próxima volta. Então, aqui não tem segredo, é só pegar, perceber onde você tá pegando, né? Prestar atenção. Olha aqui o que vai dando um efeito aqui, né? Sempre vão ficar as 2 perninhas de fora e você vai pegar as 2 perninhas de dentro. Isso daqui não é obrigatório, você pode simplesmente não fazer aquela volta do ponto baixíssimo e começar a subir o cesto como eu já mostrei em outras aulas, né? De uma forma mais básica, assim, mais simples. Tudo uma questão de tipos de acabamento, tipos de subida, enfim, várias coisas. Eu vou dar a volta aqui e já venho. Bom, cheguei aqui no final da minha volta e nesse cesto é interessante a gente fazer aquela emenda invisível. Eu ensinei pra vocês na aula número 4 de cesto avançado e a gente vai fazer aqui também. Então, essa subidinha aqui que ficou marcadinho é o começo da volta. Eu sei que aqui eu vou precisar fazer um ponto. Então, solto um pouquinho a agulha da orelha aqui. A agulha entra por dentro da cabeça do primeiro ponto, que é esse daqui, né? Esse daqui eu vou fazer agora, então, eu entro aqui. Levo a orelha pra lá. E ponho pra trás. Aqui eu vou soltar e seguro um pouquinho com o dedo pra ela não soltar. Como aqui não tem nada, é interessante que a gente enganche a agulha em algum fio, porque senão, se eu colocar a agulha só nesse buraco aqui, vai ficar muito esburacado.
O que que eu pego? Eu pego algum fio aqui, ó. Vou encontrar qualquer fio que dê. Ó. Tá vendo? Peguei um fiozinho daqui do meio pra entrar a agulha junto. Pra não ficar muito buraco e não ficar repuxado. Bom, voltei a orelhinha pra dentro da agulha, agora eu vou subir uma corrente. Sobe, essa daqui foi a primeira, mais uma. Agora, a gente vai começar o trabalho do ponto lá trabalhado, do ponto cestaria, que é esse daqui. É um ponto comprido e um ponto curto, tá? Eu vou sempre usar esse termo, um comprido e um curto. O que que é? O curto, você vai pegar só na alça de trás do ponto. Então, a gente pega no ponto de trás, aqui na alça de trás, e faz um ponto curto. E o ponto comprido, o que que é? É aqui embaixo, ó, ele vai tampar todo o ponto de baixo. Então, a gente coloca a agulha aqui. E sobe bem a agulha, tá? Pra não ficar repuxada. Ela vem até aqui em cima. Um curto e um comprido. Agora, eu vou de novo. Curto. Comprido aqui do lado. E presta atenção, porque o curto, ele tá se referindo a esse ponto aqui. Não vai colocar aqui, porque senão vai aumentar. É do lado. Você tem que prestar atenção. Então, a agulha entra aqui. Faz um ponto comprido. Sobe bem pra não ficar repuxado. Do lado, ponto curto. Ponto comprido. Ponto curto. Você vai dar a volta toda assim, tá? Segunda volta, eu vou mostrar o que que vai acontecer. Por enquanto, ele vai ficando assim. Cheguei no final da minha volta. Aqui, então, a gente vai fazer o fechamento invisível de novo. Eu vou aumentar a orelha, né, a argolinha. A agulha entra pela cabeça do ponto, só que lá por trás, vai levar a argola lá pra trás. E aqui você vai precisar analisar se esse primeiro ponto é um ponto curto, significa que agora você vai fazer um ponto comprido. Ou seja, esse daqui, que é o ponto do fechamento, é curto, tá? Se esse daqui vai ser comprido, né, próxima volta, porque você vai intercalar, então aqui é curto. E pra fazer um ponto curto aqui, que ele é meio forjadinho, né, não tem uma situação muito favorável pra ele, mas a gente tenta imitar. Então, o que que eu vou fazer? Eu só vou pegar uma argolinha dele, vou deixar a outra aqui, ó, e a agulha entra aqui. Aí, você vai fazer duas correntes, sobe uma, sobe duas. Agora, aqui, onde tava ponto curto, você vai fazer ponto comprido. Onde é ponto comprido, vai fazer ponto curto aqui. E assim, até o final. Ó, então, comprido, curto, comprido, curto, comprido, curto. Ele vai dando o resultado, tá vendo? Então, é só seguir assim até o final, tá? Eu cheguei no final da minha segunda volta, olha que bonitinho que já tá ficando. E dá bastante diferença uma carreira a mais, olha só. Essa é a menor, né, que eu fiz. E agora uma baixinha, assim, uma bandejinha, né, mais baixa. Só com uma carreira a mais de base. E aí, então, você pode variar, inventar e tal. Aqui, então, eu vou fazer o fechamento de novo. Tem que notar, então, sempre que o meu primeiro ponto é um ponto comprido aqui. Então, no fechamento, eu vou fazer... bom, se ele é comprido aqui, ele vai ser curto aqui, certo? Então, esse fechamento tem que ser comprido. É sempre assim, o fechamento é igual ao primeiro que tá aqui, agora. Porque ele vai ser o contrário depois, certo? Ó, a argola entra aqui... Levo ela lá pra trás. Aí, agora, como eu preciso fazer um ponto comprido, eu coloco a agulha por aqui. Vou buscar essa argola lá, coloco na agulha, ó, tá vendo? Entrou na agulha, agora eu volto com o fio do rolo e vou levar ele aqui pra frente. Cuidado pra não puxar aquela argolinha lá, né? A argolinha tem que ficar pra trás, então, se ela vier pra frente, você empurra ela pra trás. Aí, aqui, então, é um ponto comprido, tá? Então, a gente continua ponto curto. Essa vai ser minha última carreira.
E eu quero mostrar pra vocês como que eu fiz essa alça aqui, ó. É só deixar um espaço de correntinha, olha só. Então, eu faço ponto curto, ponto comprido. Aí, vamos supor que eu já quero colocar a alça. Eu vou deixar um espaço aqui, ao invés de fazer ponto, eu vou fazer uma corrente. E pulo esse ponto e venho pro próximo. Aí, aqui, eu faço ponto comprido. E continuo, vou fazer um espaço de 5 pontos. Então, eu vou fazer esse é o segundo, né? 3, 4, 5. E mais uma corrente, ó. Ao invés de fazer ponto, eu faço corrente. Pulo esse ponto e venho pro próximo. Aí, você precisa medir como que vai ser, né? Essa vai ser a primeira argola. Eu tô com o meu couro aqui, eu quero te dar umas ideias. Se você não tiver faixinha de couro assim na sua casa, você pode usar aqueles de algodão mesmo. Vou mostrar pra você. Então, aqui você vai medir, né? Coloca um de cada lado. Tá vendo que ele entra certinho no buraco aqui. Se você tiver com um couro grosso, pode fazer 2 correntes e pula 2 pontos, tudo bem. Então, aqui, o que que eu faço? Ou você vai contar bonitinho quantos pontos tem na sua volta, fazer toda aquela matemática, ou então simplesmente dobra aqui, assim, ó, o cesto pra achar a metade aqui do outro lado e saber aonde que você vai fazer as 2 alças. Provavelmente vai ser assim aqui, mais ou menos, né? Tem que contar direitinho. E aí, termina isso, e a última volta aí eu fiz com ponto baixíssimo, tá vendo? Antes de colocar a alça, vou mostrar pra vocês. Terminamos o cesto, né? Você pode fazer quantas carreiras você quiser. Esse pequenininho aqui eu fiz... Deixa eu ver quantos eu fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltas, tá? E esse daqui 3, não, 4. Enfim, você pode fazer quantas carreiras você quiser. Eu só vou fazer um acabamento aqui agora no final pra mostrar pra você como deixar mais firme. Eu faço o ponto baixíssimo muito mais pela alça, né? Pra ter um pouco mais de fio, de malha dentro do couro aqui, dentro da alça. Então, pra ele ficar mais firminho. Então, você vai fazer ponto baixíssimo aqui na volta toda. E quando chega nessa argola que eu deixei pra passar a alça, você vai fazer também. Então, assim, ó. Aqui, tá vendo? Coloca a agulha aqui, acha o buraco dela, que é esse aqui onde tá meu dedo. E vai fazer ponto baixíssimo aqui também. E aí, você segue, ó. Tá vendo? Ele fica mais firme o espaço onde a argola vai chegar. E eu quero te dar uma outra ideia. Que se você não tem couro, né, na sua casa... Opa. Isso daqui é uma coisa bem legal também, dá pra fazer alça com isso. A gente compra de rolo, é algodão. É aquela fita de algodão. E aí, dá pra fazer uma alça bem legal também, costurando, não precisa ser com rebite. E é uma ideia de fazer alça aqui assim, você costura com a mão mesmo, tá? Bom, a gente termina aqui o cesto fazendo com ponto baixíssimo. Eu vou dar a volta toda nele e quero te mostrar como que você vai fazer o acabamento final pra deixar ele bem certinho, bem arrumadinho. Cheguei no final da minha volta com ponto baixíssimo. Esse daqui é o último. Então, o que que eu vou fazer? Aqui, pra fazer um acabamento, tá vendo que esse é o primeiro ponto da carreira, né? Aquele que a gente faz forjadinho, assim. Então, daqui onde eu parei, ó, eu vou puxar o fio todo pra fora. Você vai precisar de uma agulha um pouco mais fina pra facilitar nesse momento, tá? Olha só o que que você vai fazer. Daqui onde eu tô, esse ponto aqui é o início da volta, aquele que a gente imita, né, que a gente forja. Então, você vai no seguinte, no segundo. Entra com a agulha por aqui por cima, pra baixo. E aí, puxa o fio. Busca o fio pra lá, leva ele pra cima. Aí, o que que você vai fazer agora? Trazer ele pra cá, ó. Daí, tá vendo? A gente vai fazer um acabamento imitado aqui também. Então, ele saiu daqui, veio por baixo, agora tem que voltar pra cá. O que que você vai fazer? Põe a agulha aqui, busca o fio,
e leva pra lá. Com isso, eu tô imitando o ponto baixíssimo, pra deixar um acabamento, ó, tá vendo? Ele fica homogêneo. E aqui você leva ele mais pra dentro ainda, então em qualquer lugar a agulha entra, ó. Leva o fio lá pra trás. Aqui eu não preciso de tudo isso de fio pra fazer no final. Agora aqui, a gente vai levando o fio mais pra dentro, vai passeando com ele. Então, ó, busca o fio lá, pra dar uma disfarçada. Se você for uma pessoa um pouco mais cuidadosa, o que eu recomendo? Porque esse tipo de cesto, assim, com fio de malha, a gente lava na máquina, tá? Então, pensando nisso, pensando nessas possibilidades de lavar e não querer que desmanche, o que eu recomendo? Quando chegar aqui, por exemplo, assim, ó, que você já andou um pouquinho com o fio, junta um fio com o outro, esse daqui de cima, com essa ponta que você precisa arrematar, e costura. Um pontinho. Vamos lá que eu vou costurar aqui pra te mostrar. Ó, eu entro com a agulha por baixo pro nó ficar lá pra baixo, tá? Pra ficar escondido. Só uns 2 pontinhos já é suficiente. Dá pra ver? Tem gente que faz com cola também. O que você se sentir seguro pra deixar ele firme e arrematado. Pronto. Aí aqui eu vou dar um nozinho e posso cortar tanto o fio, tanto a linha, né, essa linha branca que eu tô costurando, quanto o fio de malha, essa ponta do fio de malha também. E eu dou nó assim, ó, tá vendo? Eu vou enrolando, aí depois puxo. Vou cortar aqui e vou cortar aqui. Pronto. Tá feito o cesto. Você pode estar se perguntando agora como que eu vou fazer com a alça de couro, né? A alça de couro, por último, eu venho e coloco aqui. E aí, existe uma coisa chamada rebite, que você usa com martelo e vai colocar numa ponta. O mais comprido é a que vem por trás, tá? E o curtinho, uma parte curtinha, tá vendo? Ele vem pela frente. Pronto, prendeu. Agora aqui eu preciso colocar numa superfície dura e martelar essa parte, porque daí ele junta mais. Ó, tá vendo? Ainda existe um espaço. Quando você martela, ele junta. E aí fica assim, juntinho. Ele fica até meio torto do outro lado, mas tudo bem. E é isso, gente. Obrigada por essa aula. Essa foi a aula número 8 de cesto em ponto cestaria. E até a próxima. Um beijo.